Quero fazer uma homenagem especial a um sul-mato-grossense, aliás, um mato-grossense, ele atua nos dois estados, uma espécie de José Garibaldi. O doutor Wilson Barros Canteiro, cirurgião dos mais respeitados do nosso estado vizinho, Mato Grosso do Sul. Ele tem um trabalho muito relevante feito em todo o centro-oeste de Mato Grosso. Ele dirige atualmente o Departamento de Cirurgia Bariátrica do Hospital Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E é um trabalho desenvolvido por ele na unidade especializada, é reconhecido nacionalmente. Então, eu queria deixar esse registro desse grande profissional e que tem relevantes serviços prestados também em Mato Grosso, onde tem realizado inúmeras cirurgias. Fica a minha homenagem. Estava conversando com o ministro Marum e falei que ia fazer esse registro. Ele falou, por favor, estenda as minhas homenagens em meu nome também. Então, fica esse registro feito aqui ao doutor Wilson. Senhor presidente, eu constantemente tenho trazido um tema aqui e recentemente até conversei com o ministro do Meio Ambiente e há tempos que já vinha conversando com ex-ministros aqui em Sarney, mas agora eu quero fazer um apelo ao ministro e à Casa Civil também. Em 2008, o presidente Lula fez um decreto, publicou um decreto, e com base nesse decreto, o IBAMA acabou fazendo uma portaria em que eles, ao se deparar numa investigação, numa fiscalização, eles acabam queimando os equipamentos que ali se encontram em poder de ou pessoas que estejam envolvidas em algum delito ambiental. Senhor presidente, Vossa Excelência sabe muito mais que eu a penúria pelo qual passam as nossas prefeituras. Às vezes, quando você leva um tratorzinho Tobata de 50 HP, o prefeito faz festa, solta fogos. Agora, essa semana, em Novo Progresso, no Pará, a Polícia Federal, junto com o IBAMA e outros órgãos, acho que CEMBio, queimou diversas PCs, diversas pá carregadeiras, senador Rodrigues Palma, que valem milhões. Quer dizer, eu não tenho dúvida que lá no Pará, e se o Pará não estiver precisando, Mato Grosso está, porque está ali pertinho, uma pá carregadeira daquela, Challenger, top de linha, faria um bem imenso à população de qualquer daqueles municípios. Mas queimaram 3 ou 4. E antes, discutindo sobre esse tema de queimar equipamentos, alguém do IBAMA tinha me dito o seguinte, senador, mas é preciso queimar, porque se eles não queimarem esses equipamentos, eles correm o risco da sua segurança. E eu dizia naquela época, eu falei, olha, então requisita escolta da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. O argumento caiu por terra, senador Rodrigues Palma, porque eles estavam junto com a Polícia Federal. Quer dizer, se levasse esses equipamentos para qualquer prefeitura do Brasil, ia fazer um imenso bem. Por que eu sou contra a queima desses patrimônios? Porque nós vivemos num país que ele tem um ordenamento jurídico, existem leis que estão acima da portaria, existe a Constituição que está acima de qualquer portaria. E todo esse arcabouço jurídico, senador Paulo Paim, tem o princípio do contraditório. Eu trabalhei 20 anos na Polícia Rodoviária Federal, e cansei de ver apreensões de drogas. Bom, a lei que fala sobre esses delitos, ela autoriza, obviamente, a tomada desses bens por parte do Estado. Mas, eventualmente, eu já vi bens que estavam lá, veículos que estavam com cocaína e tudo, serem devolvidos ao dono, mesmo um traficante. Por esse ou por aquele motivo, não estava no nome dele e tal, aquela coisa, o advogado conseguiu. Mas todas as vezes que eu participei de apreensões, senador presidente Paulo Paim, pode ser uma carreta de cocaína, você não chega lá e toca fogo. Você não toca fogo nesse bem. Ela é recolhida, vai fazer parte de um processo, vai fazer parte de tudo. Na parte ambiental, não. Chega e toca fogo nos equipamentos. Então, a gente precisa chegar a um... Sabe o que vai acontecer daqui a uns dias? Vai começar a ter risco a segurança dos agentes públicos. Porque esse tipo de coisa
só acirra os ânimos. O que é que vai começar a acontecer? Aliás, o que é que já está acontecendo? Há poucos dias queimaram uma carreta carregada de carros do IBAMA. Há poucos dias queimaram uma sede do IBAMA. Quer dizer, nós precisamos... O governo tem ferramentas. Eu sempre digo, o sujeito que está errado, ele já tem lá um certo nível de... Ele já coloca no passivo. Eu tomo esse prejuízo até aqui. Ele já está, vamos dizer assim, precificado à cadeia, a certas coisas. Mas bandido nenhum aceita também o esculacho. Eu vejo aí quando prende esses bandidos mais perigosos do mundo, assim, eu não me esculacho não, já estou preso. E o Estado não foi feito para esculachar ninguém. Muito menos quem está ganhando pão. Quem está ganhando pão. Não estou apoiando os crimes ambientais. Não estou apoiando a ilegalidade. Mas o Estado não pode, no agir, na aplicação da lei, fazer ações que não são legítimas do ponto de vista da lógica. Você pegar um bem lá de 2 milhões de reais, chega e toca fogo num palito de fósforo e tal. E se por acaso fosse provado que houve um engano? Por exemplo, lá eu não sei o caso concreto, mas o que me chegou é que não está bem definido que era território indígena. E se realmente não for? Bom, queimaram bem. Mas não esse é o ponto. Eu estou defendendo que a gente chegue ao mínimo de razoabilidade, de senso de... Em pleno século XXI, precisa desse tipo de coisa? Não precisa. Se a Polícia Federal está lá, tem todas as condições de apreender esses bens, leva e entrega, deixa fiel depositário na prefeitura. Olha, o prefeito que receber 3 máquinas daquela, ele vai soltar fogos. Mas tem acontecido isso. Então, eu conversei com o presidente, com o ministro do Meio Ambiente, achei ele uma pessoa muito sensata, e eu creio que ele pode fazer história no seu mandato já agora. De pronto, risque do mapa essa portaria maluca. Tem outros instrumentos, tem instrumento de sobra no nosso ordenamento jurídico. E se não tiver, pode vir aqui no Senado e na Câmara, que com certeza esse Senado dará guarida para que eles tenham uma boa atuação. Aqui nós podemos fazer instrumentos. Agora, o sujeito amanhece um dia lá nos escaninhos dentro das repartições aqui em Brasília, senador Paim, e resolveu fazer uma portaria. Na hora da pessoa, vamos tocar fogo em tudo. Não é assim. E, para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de fazer também um registro sobre o que está acontecendo em Roraima. Eu vi um artigo muito preocupante da governadora Sueli Campos falando sobre o tanto de gente que está fugindo. Talvez seja até um pouco de ingratidão daqueles venezuelanos, porque aqui o senador, vou dar um artigo 14 para ele é meu amigo, o senador Lindbergh e senadora Fátima também, constantemente fazem aqui uma defesa desses regimes. E ali, esses cidadãos venezuelanos, acho que com ingratidão, estão saindo daquele regime de fartura e de extremo desenvolvimento do país e estão vindo tudo para Roraima. Agora, acontece que quando chega em Roraima, eles estão lá praticamente morrendo à míngua. E isso é uma situação que o governo de Roraima não tem como se enfrentar, senador Paulo Paim. Eu me lembro que o governador Jorge Viana, quando estava recebendo aquela leva de haitianos, ele estava desesperado, porque são muitos. E agora é a questão dos venezuelanos. E aí, esses dias, eu vi até a governadora, foi muito criticada porque entrou com ação para proibir a entrada. Mas aquilo já foi um ato de desespero dela, porque eu sei o que é, porque eu vi em Mato Grosso a leva de haitianos que era, e quando não se tem recursos para dar vazão às demandas que surgem. Então, eu faço aqui um apelo que o governo federal possa ter um direcionamento para que a gente possa receber e fazer alguma coisa, se possível, chamar, pedir ajuda da ONU, de outros países, porque o certo é que, do jeito que está lá o regime,
vai piorar, vai vir mais gente para cá. Esse é um apelo que eu faço aqui, espero que o governo possa se sensibilizar. O presidente Michel Temer, pelo que eu soube, já esteve lá. Mas não dá por um estado como Roraima, eu não sou senador de lá, não represento o estado de Roraima, mas sou um senador brasileiro. E sei que isso não vai ficar nas fronteiras de Roraima, não. Nós, senadores de outros estados, temos que começar a nos preocupar, aliás, de lá do Oiapoque até o Chuí, senador, porque daqui a pouco o problema está lá no Rio Grande do Sul. Porque essas pessoas estão vindo e estão ficando lá amontoadas. Está um amontoado de gente. E eu vi aqui, só pegando um texto, um parágrafo, e já estou encerrando, sobre o que ela disse. Ela disse o seguinte no artigo A Folha. Enquanto os principais centros começam agora a se dar conta da gravidade da situação, nós, roraimenses, convivemos há anos com essa crise humanitária. O tema da migração venezuelana em Roraima é dos mais relevantes na atualidade. Senhor presidente, isso é preocupante e eu espero que o governo possa socorrer o nosso irmão estado de Roraima. Agora, também parabenizando a casa por termos feito há um ano o impeachment aqui, porque senão quem estaríamos fugindo para outros países já seriam os brasileiros, porque estariam passando fome e o desemprego provavelmente já estaria ali pelas tabelas dos 30 milhões, porque já estava em 13 milhões. Muito obrigado, senhor.